caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós, em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Vamos então agora nesse momento elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos trouxe até essa casa, que nos inspira, que nos ampara, que nos protege, que possamos ter uma noite de aprendizado, que os pontos trazidos pela nossa irmã possam tocar em nossos corações, esclarecer a nossa mente, para que saiamos daqui mais iluminados, com mais informações para meditarmos e levarmos para o nosso dia a dia, como transformações, como instrumentos de transformação e melhora. Te pedimos, Pai, por todos que aqui estão, por todos que ainda estão por vir, por aqueles que não puderam estar aqui presente essa noite, que também possam sentir essas boas vibrações. E te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que aqui nos acompanham também para assistir essa palestra, que juntos possamos crescer, aprender, para caminhar com passos fortes em direção ao Pai. Te pedimos, Pai, inspiração para nossa irmã palestrante da noite e damos por iniciado essa segunda parte de nossos trabalhos. Que assim seja. Ok, então hoje nós temos a Claudinha que vai nos trazer o Espiritismo como roteiro para evolução espiritual. Obrigada. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai fazer esse estudo do Espiritismo como roteiro para a evolução espiritual. E Espiritismo, porque obviamente somos espíritas e estamos aqui, né? Porque se nós formos pensar, a mensagem de Deus, os ensinamentos sempre o existiram em todos os tempos, desde que passamos a ter consciência de nós mesmos. Então, lá o próprio Livro dos Espíritos nos falam que sempre temos aquele superior a nós que nos auxilia a compreender melhor, a nos guiar, e aquele que está, né,
inferior, abaixo, seja como a gente quiser dizer, mas que nós possamos ser como guias. A diferença aqui é que o Espiritismo, ele é esse compêndio, né, de mensagens elevadas que vieram de todos os tempos, mas que basicamente ele é esse Consolador prometido que Jesus nos trouxe, né, nos prometeu, porque ele traria todas essas mensagens que sempre foram dadas, mas agora de uma forma mais clara, trazendo aquilo que Jesus já naquela época conseguiu nos passar, né, porque ele não pôde fazer tudo de forma clara, mas que agora o Espiritismo ele vai trazer essa mensagem de uma forma mais clara para nós. Naquele então, ainda havia necessidade de falar de uma forma mais velada, através das parábolas, dos ensinamentos, utilizando a semente, porque nós, lá atrás, não éramos ainda capacitados a entender tudo. Mas agora o Espiritismo, ele traz de uma forma muito clara, de tal maneira que quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende as mensagens de Jesus. Quem é um espírita novo, né, recém-entrado na doutrina, talvez não consiga perceber isso, mas aqueles que, como nós, já tem mais de 10, 20, 30 anos de casa ou de Espiritismo, a gente olha para trás e a gente fala, nossa, que diferença do que eu compreendi a doutrina lá atrás do que eu compreendo hoje. Então, há uma diferença grande, o ensinamento é o mesmo, né? Mas a nossa capacidade de percepção é maior. Então, aqui fica a dica, né? Porque muitas vezes a gente quer saber, né, o que mais que a gente pode fazer, o que é que a gente já escutou isso, né? Que a doutrina está desatualizada, precisamos atualizar a doutrina, mas a gente ainda não conseguiu nem amar o próximo, né? Como é que faz com o resto dos ensinamentos? Então a gente precisa avaliar o que é que o Espiritismo nos traz nos dias de hoje, para a gente compreender a importância e a bênção que nós espíritas temos com essa informação. Porque é verdade que todos crescem, todos evoluem, mas às vezes aqueles que estão em outras religiões, eles têm que ter muito mais fé do que nós, porque a gente tem a explicação, eles têm que fazer só na base da fé, né? Então a gente tem que agradecer, porque é uma informação muito clara que nos é dado com essas informações que a doutrina nos traz. E a gente vai começar do começo. Nascemos simples e ignorantes, vamos evoluindo, né? E aí Kardec vai perguntar aos espíritos sobre os graus de perfeição dos espíritos. E ele pergunta, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos vão responder que essa ordem, elas são ilimitadas em número. Porque a gente tem essa primeira ordem, ele coloca aqui 3 ordens de uma forma pedagógica, né? Considerando de forma geral. Então ele fala, na primeira, os espíritos puros. E aqui a gente não tem muita informação para falar, o que a gente sabe desses espíritos puros é Jesus, né? E o próprio Jesus nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, deixando muito claro de que o que ele fez no período em que ele esteve aqui foi muito aquém da possibilidade que ele poderia, né? Então, há muito mais que poderia ter sido feito, mas que na ocasião, se ele não pôde nem ser claro o suficiente na mensagem, imagina fazer tudo o que ele estava capacitado a fazer. A segunda é o desejo do bem. O desejo do bem é a preocupação geral e básica daqueles indivíduos que estão na segunda ordem. E na terceira, os de espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que se lhes retardam o progresso, eis o que os caracterizam. Eu acho que eu posso falar assim com muita tranquilidade que todos nós aqui pertencemos à terceira categoria. Mas eu já penso no bem. É verdade e graças a Deus, né? Mas será que a gente já tirou os 2 pezinhos dessa característica de espíritos imperfeitos e já aterrissamos nessa segunda categoria do desejo do bem? Porque se nós olharmos bem, provavelmente não.
que acontece aqui, né? Vamos fazer uma pequena história, rapidamente falando, de como que é esse progresso aqui na Terra, primeiro, antes de mais nada. E é interessante porque a gente fala muito dessa questão que nos dias de hoje parece que estamos piores do que antes, e isso não é verdade. Os próprios cientistas falam isso. Se a gente for lá na antiguidade, nos impérios antigos, a violência era diária, né? Haviam os gladiadores, havia uma escravidão total. Você nascia numa classe e ali, muito provavelmente, você morreria naquela classe, naquela posição social que você estava. Eram os imperadores, eram os soldados, eram os escravos e alguma coisa extra ali, se você tivesse a possibilidade de. Vamos um pouco mais adiante, na Idade Média, a gente já vai ver, aliás, antes da Idade Média, a gente já via ali, logo depois de Jesus, né, juntamente com os gladiadores, iam os cristãos também, né, para essas arenas. Vamos para a Idade Média, a gente vai ver a Inquisição, a gente vai ver a caça às bruxas, as cruzadas, tudo isso numa forma de desvalorização da vida. A vida não tinha valor nenhum. Você só tinha um valor se você estivesse em uma determinada classe social. Mais próximo de nós, do século XV ao XIX, há aí os tráficos negreiros, o genocídio indígenas, a religião sendo utilizada como uma justificativa moral, enfim, ainda há uma desvalorização da vida humana. Vamos entrar aqui no século XX, já quase no nosso tempo, né? 1910, 1950, e aí a gente vai falar dos holocaustos, dos experimentos humanos, e esses experimentos humanos não foram somente lá nos campos de concentração. A gente sabe que aqui mesmo nos Estados Unidos houveram muitos experimentos humanos e até bem recentemente, diga-se de passagem, a própria bomba atômica, né? Lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, quando a gente vai fazendo todo esse histórico, a gente vê que há um aprimoramento da humanidade. É verdade que nós ainda estamos muito longe de valorizar a vida como ela deve ser valorizada, mas a gente já vê uma diferença. Qual é? É esse desejo da paz, esse desejo da harmonia, esse desejo do bem, ainda que muitas vezes a gente não está fazendo nada para alcançar esse bem. Ou estamos fazendo já, mas está muito pouco ainda do que já deveríamos estar fazendo. A gente escuta com muita frequência falando que o bem é muito tímido, né? E o mal, ele é bastante barulhento e ele se faz apresentar. Então, é um chamado a todos nós que queremos estar nessa segunda categoria do desejo do bem. E aí, nós vamos nos concentrar justamente nessa segunda e terceira ordem, porque se nós estamos nessa terceira ordem, nós queremos ir para a segunda. E essa segunda ordem, sempre existiram indivíduos que passaram para ela, independente do Espiritismo, independente de Jesus, porque como nós já falamos anteriormente, a mensagem sempre foi oferecida e ofertada, né? Então, se a gente for lá na época de Jesus, a parte de Jesus, que já era um espírito perfeito, a gente vai ouvir falar, leiam há 2000 anos, 50 anos depois, que haviam indivíduos ali já de uma moral mais elevada, né? Se eles estavam com os 2 pés aterrizados na segunda categoria, eu não sei, mas que com certeza já estavam lá atrás melhores do que nós estamos hoje, isso eu posso dizer que sim, porque é um desejo do bem diferenciado. E aí, a gente pode ficar até em dúvida dessa questão de, mas, nossa, eu quero o bem de todos, eu desejo o bem, eu tenho essa vontade, de fato, dessa harmonia e desse viver bem na Terra. Mas aí, não basta fazer o bem, como diz o próprio Evangelho, é também não fazer o mal. E não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, a gente não pode ser neutro tampouco, né? É o desejo do bem. Essa é a preocupação do indivíduo que está nessa segunda categoria. Então, para que a gente possa sair dessa situação de imperfeição e ir para esse desejo do bem, nós temos que não estar mais... eu diria que ignorância a gente já não tem, na verdade.
né? Porque aqui todos nós temos um bom conhecimento. E é verdade que se a gente for lá no Evangelho, no Sedes Perfeitos, a gente vai falar mais da doutrina ali para frente, mas se a gente for lá no Evangelho, no Sedes Perfeitos, a gente já tem vários itens ali, a gente sempre comenta sobre o homem de bem, né? Os Sedes Perfeitos, e ali tem vários itens que a gente precisa alcançá-lo para, de fato, falar, eu desejo o bem, né? Então, o desejo do mal não pode estar aí, as paixões não podem estar aqui presentes. Se nós, um exemplo bem claro que a gente ainda não está nessa segunda categoria, e aí eu vou fazer 2 exemplos. Um eu até já fiz aqui anteriormente, que é aquela questão da gente ver aqueles massacres, aquelas pessoas que praticam barbaridades, né? E a gente vê na televisão, e aí a gente tem aquele sentimento forte, né? Seja porque está causando aí um genocídio, seja porque é um totalitarista, seja porque, não importa a razão, mas aquele sentimento ruim ainda está dentro de nós. E a gente não fala, que pena, que compaixão eu tenho dessa pessoa, porque olha o que vai acontecer com ela no futuro. Alguém pensa assim ou alguém, né, já começa a morder vidro? A maioria de nós já mordemos vidro. Quem é que já numa situação de um mass shooting ou de alguma violência bastante forte, já não falou só matando um ser desse? Mas a gente não fala com o desejo do bem. Que pena que essa pessoa fez isso. Podia desencarnar para que vá do outro lado, reparar o que está fazendo de errado. Não, quer dar chega para lá na criatura e que vai embora. Então isso é o desejo do bem ou o desejo do mal, né? Então às vezes a gente faz comentários e a gente não se dá conta da gravidade do nosso comentário, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. E às vezes a gente não vai entrar nessa circunstância de matar o outro, mas a gente pode até de repente ficar bem feliz se alguém o fizer, né? Estamos isentos da responsabilidade do assassinato, mas ali no fundinho da alma, nos livramos. E se esse é o pensamento, aí está o desejo do bem? Não. Porque a gente sabe que todas as criaturas do Pai, elas um dia serão perfeitas como Jesus o é. Vai tomar seu tempo, mas isso vai acontecer. Então estamos nessa terceira categoria, porque ainda o nosso desejo do bem, ele é tímido, ele ainda é primário, né? A gente quer de fato viver em paz e em harmonia, mas às vezes, para que nós tenhamos o nosso bem-estar, a gente pode de repente passar em cima de outras pessoas para que esse bem-estar seja verdadeiro na minha vida. Antes de nós entrarmos na doutrina propriamente dita, eu trouxe essa mensagem que ele é de um psicólogo. O Viktor Frankl, ele era, lá na época da Segunda Guerra, ele era neurólogo e psiquiatra. E ele era judeu. Então, começa o período do nazismo, dos campos de concentração. Ele vai para o campo de concentração e, claro, como um estudador da alma, ele vai se dar conta de que haviam 2 tipos de pessoas lá nos campos de concentração. Não os soldados, os que estavam ali, né, presos. Eram aqueles que chegavam e rapidamente morriam, e aqueles que chegavam e pareciam que tinham uma resiliência maior, parece que conseguiam ficar ali por mais tempo. Os primeiros, tirando aqueles que eram postos numa fila para ir para as câmaras de gás ou que eram fuzilados por razão nenhuma, mas haviam alguns que rapidamente adoeciam, ou que se atiravam nas cercas elétricas, ou que saíam correndo e aí eram fuzilados pelos soldados. E haviam outros, no entanto, que apesar daquela situação triste, devastadora, completamente humilhante e subhumana, eles conseguiam viver. Sem alimentação decente, eles conseguiam trabalhar embaixo de condições, seja nevando, seja chovendo, ou qual fosse a característica daquele dia, eles eram capazes de fazer e resistir. E uma das coisas que o Viktor Frankl fala dessa resiliência é isso.
aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, se nós temos um objetivo de vida, se nós temos uma razão para viver, nós podemos aguentar quase tudo. Então, o porquê, para nós espíritas, é essa evolução espiritual. É saber que, apesar de tudo, a gente continua no nosso trajeto, né, de vida. É compreender que esses comos da vida, as dificuldades, os problemas, seja de relacionamento, seja financeiro, do que for, eles podem ser suportados porque nós temos esse objetivo. Fácil falar, difícil na hora que a gente está ali, não vamos ver. Mas que a gente precisa ter isso conosco. Porque lá atrás o Viktor Frankl falou que aqueles que tinham uma razão para viver, eles continuavam o máximo que eles aguentavam, no máximo da resistência física que eles poderiam fazer. Então, às vezes, o que eles queriam é saber se os familiares estavam vivos. Às vezes, o que eles queriam é falar para o mundo das barbaridades que estavam acontecendo ali. Às vezes, o que eles queriam era escrever um livro, como, por exemplo, o Viktor Frankl, né, que escreve Em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido. E aí era a sua meta. Então, eles aguentavam quase tudo, porque eles tinham uma meta de vida. Então, para nós espíritas, a gente pode pensar nisso. Qual é a nossa meta de vida maior? Porque a gente pode ter muitas outras, mas a nossa meta de vida maior é essa evolução espiritual. Hoje nós estamos como seres imperfeitos, mas nós já caminhamos para essa segunda ordem, né? Quero acreditar que pronto, se Deus quiser, não muito longe, não muitas encarnações à frente, a gente vai chegar lá. E é importante ter isso em mente, porque faz com que os desafios da vida, tendo um sentido, elas passam a ser mais suportáveis. É claro que às vezes a gente pensa que fala, não vou aguentar, porque a prova é muito grande. E ainda assim a gente respira fundo e fala, não, eu vou continuar. Porque tendo essa razão de viver, faz com que a gente então consiga, né, passar pelas provas e expiações, passar pelas situações que a vida nos oferece e que às vezes não são fáceis, né? E aqui está uma das coisas que talvez dentro da dessa doutrina que nós temos do Espiritismo, uma das coisas mais importantes que faz com que a gente tenha esse sentido, que faz com que a gente tenha essa capacidade de tolerar as coisas, que é a reencarnação. Então, lá na questão 1167, o Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos vão nos responder: melhoramento progressivo da humanidade. Então, se a gente sabe que cada vida, que cada encarnação, ela vai nos fazer um pouco melhores, nos dá essa esperança que se hoje eu estou tendo uma vida difícil e eu consegui suportá-la, então, na minha próxima, esperamos que sejam pelo menos um pouco melhor. Né? Então, existe aí, dentro da reencarnação, essa questão da justiça divina ser melhor compreendida. Porque às vezes a gente vê pessoas fazendo barbaridades e nada acontece com elas. Parece que quanto mais mal elas fazem, melhores elas ficam. Mais ricas, mais saudáveis, mais tudo. Né? Ou pelo menos aos nossos olhos, que estamos ali ainda de espíritos imperfeitos, raivosos, a gente vê dessa maneira. E a gente não sabe o que é que está acontecendo ali do outro lado. E a gente não sabe o que é que vai acontecer ali do outro lado quando essa pessoa finalmente passar pela justiça que ela tem que passar, né? É interessante, aí a gente faz aí uma pequena propaganda do livro Libertação que nós estamos lendo no estudo. Que livro interessante. E aí a gente está num capítulo, aliás, terminamos esse capítulo hoje, que é uma cidade estranha, aonde espíritos, a gente vai falar do mal, dá uma impressão errada, né? Mas espíritos que ainda endurecidos julgam aqueles espíritos que chegam nessa colônia. E são espíritos muito endividados, de tal maneira que, quando eles são julgados, eles, apesar de não quererem aceitar ali o julgamento, a punição, mas eles acabam se sentindo quase que obrigados a aceitar aquela punição, porque é verdade que tudo aquilo que eles fizeram dá àquele juiz, que não é um juiz
de um espírito superior, né? Até mesmo porque os espíritos superiores não têm essa questão de julgamento, mas eles acabam tendo que aceitar aquela punição por causa disso. Então, quando a gente vê esses exemplos, principalmente no livro do André Luiz, nós vemos o quanto ainda falta a cada um de nós melhorar o nosso progresso e fazer esse trabalho interior, mas tendo essa capacidade de compreender o quanto cada vida que nós temos, ela é uma oportunidade de aprendizado. Então a gente vai ficando mais positivo, vamos compreendendo que aquilo que nós queremos na nossa vida vai depender da nossa atitude atual. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Agora sim, a gente vai entrar um pouquinho nesse roteiro que é, né, o Espiritismo, porque ele nos traz, e que eu vou trazer só umas pinceladas, só para que a gente possa de fato rever, né, o que é que a doutrina nos traz, o que é que o Espiritismo nos traz, para fazer com que a gente continue nesse trabalho de buscar sermos bons, de buscar esse homem de bem que habita dentro de nós, né, e que nós precisamos trabalhar com ele cada vez mais. Então a gente vai trazer aqui 2 capítulos somente do Evangelho segundo o Espiritismo, porque como a gente já escutou várias vezes, o Espiritismo ele é um manual de bem viver. E se nós formos capazes de ler e pensar em nós mesmos, não no outro, não o que o outro precisa fazer, mas o que cada um de nós precisamos desenvolver, a gente vai perceber que ele é um verdadeiro roteiro para levar-nos desse degrau, né, desse status de espíritos imperfeitos para esses espíritos bons. O primeiro dele, o Bem-aventurados aflitos, porque ele tem aí uma visão educativa, é onde a gente compreende a justiça divina através da reencarnação. A gente vai ver o quanto que a cada situação que nós encontramos de desafio, ela tem por bem, ela tem uma função, ela tem uma lição para nos dar, se nós formos capazes de enxergar. Então, depende da maneira como nós vemos a vida que se nos apresenta, a gente consegue utilizá-la como uma oportunidade ou continuar derrapando, né, nessa dificuldade. E lá no Livro dos Espíritos, eles nos falam dessas vicissitudes, e também os Espíritos vão nos falar que quanto que nós caímos, na maioria das vezes, pela nossa própria culpa. Hoje estávamos falando exatamente sobre isso no livro do Libertação, porque às vezes a espiritualidade ela nos prepara uma reencarnação através da lei do amor, mas que muitas vezes, porque nós não estamos preparados, né, nessa maturidade psicológica, ou porque nos revoltamos, ou porque ainda temos aquele ressentimento, aquele ódio que habita dentro de nós e que nos impede de passar pelas nossas provas, ou até mesmo pelo nosso aprendizado de expiação, porque cometemos erros passados, mas de passar de uma maneira mais suave, né? Quantas vezes a nossa programação ela é desviada por nós mesmos porque não aceitamos certas provas, não aceitamos certas lições que a vida se nos oferece. Quem não gosta muito de ler, pode pegar aquele livro Libertação e ir lá no capítulo 4, é um capítulo pesadinho, mas olha, eu vou te dizer, ensina muito, porque faz com que a gente reavalie de fato essa sintonia que nós temos com os espíritos inferiores. A gente quer tanto ser espíritos bons, mas qual que é o pensamento que a gente tem? Quais são os nossos desejos? O que é que faz com que a gente esteja sintonizando com um guia espiritual ou estejamos nos sintonizando com um espírito que está nos chamando ali para comportamentos que não vai nos levar para o lado que nós queremos mais ali na frente, né? Então, faz com que a gente reavalie os sofrimentos que nós estamos tendo ou as provas que nós estamos passando sobre um outro prisma, fazendo com que a gente compreenda ensinamentos ali naquelas situações, ao invés de obstáculos, né? Então, eu tenho procurado trocar muito o meu vocabulário de obstáculos, problemas, para desafio.
A gente fala muito problema, né? E às vezes é difícil, porque você tem o hábito da palavra, mas eu tenho dentro das minhas possibilidades trocar por desafio. Porque se é um desafio, então a gente tem essa possibilidade de vencer o desafio. Agora, se é um problema, às vezes você fica olhando para ele, e agora o que eu faço? Né? Não consegue passar pela cabeça de que, ok, qual que é a solução para isso daqui? E muitos problemas que nós temos não são desafios porque a gente fica só olhando, sem buscar, né, a solução. O problema está aqui, a solução está lá. Então, se a gente olha com um olhar de desafio, a gente já tem essa visão de que eu preciso buscar também a solução. E é interessante essa questão do mal que está em nós, porque muitas vezes quando a gente fala sobre o mal, que ainda habita dentro de nós, como uma coisa meio distante. E tem uma passagem, eu estava escutando a palestra do Arthur Valadares, Diretrizes aos Discípulos. Mais uma recomendação, vamos fazendo a listinha aí, né? O Arthur Valadares, todas as palestras dele são boas, mas aí na hora que a gente está interessado em algum tópico, aquela é a palestra melhor, né? Então, eu estava ouvindo Diretrizes aos Discípulos, e ele estava comentando sobre uma passagem de Jesus com o apóstolo Paulo, e que ele estava comentando aos discípulos que ele iria passar, né, pelo Calvário, aquela situação toda que ele fala ali. E Pedro, muito sentido, né, ele quer fazer com que o mestre busque um outro caminho para ele, que não tenha que passar por todo aquele sofrimento. E Jesus vai falar para ele, afasta-se de mim, Satanás. Né? Nossa, que palavra dura, né? Como assim? Mas e aí o Arthur Valadares vai explicar que não é que ele estava chamando o discípulo de Satanás. Eu coloquei aqui, agora eu não consigo encontrar. Mas enfim, ele vai explicar que aquilo ali era uma forma de mostrar ao discípulo que a visão dele de vida não estava adequada aos ensinamentos de Deus, porque ali havia a visão curta do momento da vida e não da missão que Jesus estava ali para fazer. Estava ali um pouco de egoísmo, um pouco de orgulho, um pouco de seja lá o que for que estava dentro daquela situação do que o discípulo estava passando por aquele momento. Ele queria o bem do mestre, mas ao mesmo tempo ele não via a missão maior de Jesus. Jesus tinha passado já com ele muito tempo, mostrando o que é que ele precisava, o que é que eles precisavam fazer depois que ele se fosse. E no entanto, ele tenta, né, tirar o Cristo daquele caminho em que ele estava. Então ele chama o discípulo, de Satanás, mas não era ele o apóstolo, e sim a situação momentânea em que ele se encontrava, em que ele tira de lado a missão de Jesus, em que ele põe de lado as verdades divinas, as leis divinas, para dar atenção somente à vida material. Né? Então, o que ele queria fazer o discípulo entender é que aquilo dali, quando ele falava, era o mal que estava ainda habitando dentro dele, falando para ele. E isso é importante porque a gente pode se considerar também, talvez não como discípulos, né, mas aqueles que seguidores dos ensinamentos de Jesus, para analisar quando é que a minha voz, quando é que a minha palavra, quando é que o meu pensamento está me levando para esse mal. Porque então esse mal que ainda habita em mim, que é esse Satanás, que Jesus se refere, ele está me levando para um caminho que não é o da minha evolução. Eu falei lá no início que muitas vezes nós ainda estamos como espíritos imperfeitos, porque nós não somos capazes de deixar passar o nosso bem-estar, ou seja, não ter o nosso bem-estar para que o outro o tenha. Se eu vou fazer alguma coisa de boa para mim, que implique um mal para o próximo, eu estou atuando, né, dentro do mal, dentro do desejo do mal, ainda que ele não seja explícito, mas eu estou fazendo isso. Então, é uma necessidade de compreender que muitas vezes nós, nessa vida mesmo, estamos nos causando mais mal do que bem. Então, às vezes, passamos por situações por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta de temperança. E a gente sempre cita trânsito. Quem que já não passou por uma situação de trânsito difícil?
Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente pensa até 2 vezes, né? Porque, e se o outro estiver com uma arma? Puxa, mas a gente vai pensar que o outro está com uma arma para poder fazer o que é certo? Não era melhor falar, puxa, não sei em que situação está o outro, né? Deixa eu ser aquele que é mais compreensivo e tolerante, porque eu já estou compreendendo a necessidade dessas virtudes, desses sentimentos. Então a gente muitas vezes ainda faz as coisas boas pelo medo daquilo que vai acontecer, né? Nas coisas ruins. Tem lá no Céu e Inferno, tem a segunda parte, tem muitos exemplos de espíritos, né? E um deles são os criminosos arrependidos. E tem um exemplo de um monge que fez muitas coisas erradas, abusou do cargo em que se encontrava, né? E então ele estava com uma situação muito difícil do outro lado. E uma das coisas que chama a atenção é justamente o medo do futuro. Não é necessariamente o arrependimento porque se compadece das suas vítimas, mas é preocupado com o que vai acontecer com ele no futuro. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente já reconhece o erro, a gente já quer fazer diferente, mas muitas vezes mais movido pelo medo do que vai acontecer, né? Meu Deus, vou reencarnar de novo, em que situação? Não, vou aguentar essa criatura aqui, porque na próxima vida não quero estar com ele de novo. Mas isso é um pensamento do bom? Não. Né? Você quer chutar a criatura, né? Que fique aí e vá para outro lugar. Ou se tem uma situação de uma pessoa que nos faz mal, aí a gente tem aquela piadinha, né? Que vá ter umas férias muito boas, mas não tem o bem saindo, não tem esse sentimento bom. Você quer que o outro esteja longe de você. E muitas vezes a gente fala, vai para algum outro lugar, Bahamas, praia, não sei o quê, mas há uma ironia na nossa voz, um cinismo, né, que faz com que não seja o desejo do bem. É compreender que todos nós estamos nesse trajeto, nessa evolução espiritual, em graus diferentes. Se nós já não fazermos certas coisas, em primeiro lugar, graças a Deus. Segundo lugar, olhar para aqueles que ainda fazem com compaixão, porque nós já fizemos também, né? Então, como que eu posso modificar esse sentimento de raiva, esse sentimento de irritação? Como é que eu posso trabalhar por essa temperança, essa compaixão para com o próximo, porque eu já faço um pouco melhor do que ele? E quando a gente olha para um espírito superior, imagina que Jesus está aí há quanto tempo nos aturando? Vendo que a gente está fazendo coisa errada atrás de coisa errada. Já explicou milhões de vezes e a gente faz a mesma coisa errada, né? Jesus foi encontrado chorando em uma ocasião e os discípulos preocupados, né? O que estava acontecendo. E ele vai falar para aqueles mais íntimos dele que que ele sentia muito por aqueles espíritos que ele estava auxiliando, porque muitos deles já estavam pensando no mal que iam fazer. Veja bem, né? Então a gente vê que bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados os aflitos que reconhecem a sua aflição, que reconhecem a sua necessidade de fazer essa modificação. Olha que ela é uma visão educativa. Estamos olhando com essa visão educativa? Esse é um ponto importante. E o segundo que eu trouxe, né, o capítulo 17, os seres perfeitos, porque essa é a meta suprema da evolução espiritual. É aquilo que nós encontramos lá nesse capítulo. E lembrem-se que lá no Homem de Bem está dizendo que lá não tem todas as virtudes, mas que já se a gente fizer aquelas ali, ela já basta. Basta para a gente sair de imperfeito para homem de bem. Ainda não chega na perfeição, porque para a perfeição precisa de muito mais. Mas já é um grande passo a gente conseguir fazer aquilo, porque se é verdade que desde sempre houveram espíritos passando para essa segunda categoria, agora a gente já sabe que não é individual esse progresso, agora é coletivo. Quem não fizer esse passo para essa segunda categoria, não fica, né, nesse mundo de regeneração que a gente espera ficar. Então, o espírito em cada encarnação recebe oportunidades educativas e reparadoras, estabelecendo metas reencarnatórias. E aí nós trouxemos algumas leis morais que também sustentam o processo de evolução. Não que as outras não o façam, né? Mas talvez porque essas me chamaram mais atenção, talvez porque essas
parecem sustentar mais do que outras, mas a primeira delas é a lei de adoração, a ligação do ser com Deus, fonte de energia e inspiração. Reconhecer que há um Criador, que há algo maior, ter essa fé, esse conhecimento de que não cai uma folha sem que Deus o saiba. E que se, portanto, qual que é a frase? Se o mal nos acontece, como é que é a que a sua avó falava? Deus não permitiria o mal se daí não tirasse um bem maior. Deus não permitiria o mal se aí não tirasse um bem maior. Excelente a frase, vamos pregar ela. Aqui não vale, porque senão só quando você estiver olhando no espelho, né? Então prega no espelho, aonde for, porque quando nós estivermos por uma situação que nós consideramos como mal, o que é que de bom está acontecendo aí? Aí eu volto de novo lá para a cidade estranha. Como que Deus permite que hajam esses juízes tão severos, julgando toda uma comunidade de espíritos em sofrimento? E aí o Gregório não, que Gregório é o cara lá, né? Mas o Gúbio, que é o instrutor, ele vai falar, porque para multidões, às vezes, é necessário a vala. Ou seja, uma cidade como essa de endurecidos cuidando de endurecidos. Se há ali um julgamento severo, é porque há uma afinidade daqueles que estão sendo julgados. Então, mostrando claramente que cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Se nós estamos todos na mesma panela, então a gente vai para o mesmo fogo, né? Então, o que é que nós podemos diferenciar em nós mesmos do nosso crescimento? É esse desejo do bem. É esse reconhecimento das falhas e pensar o que é que eu posso fazer para melhorar. Não vamos ser espíritos perfeitos de repente, porque a gente ainda está tratando de galgar a segunda ordem. Então, o que é que eu preciso fazer para estar aí com esse desejo do bem diariamente? E às vezes é difícil, porque lembra que a gente já falou, né, em palestras anteriores a questão do pensamento. E como às vezes a nossa mente, ela nos sabota, fazendo com que a gente veja as situações ao nosso redor de um formato que talvez não seja o melhor para nós. Então a gente precisa estar o tempo inteiro conscientes de nós mesmos, daquilo que nós estamos pensando, do que é que nós estamos fazendo e do que é que o Evangelho nos traz para que nós possamos ser um pouquinho melhores. Então ter essa ligação com Deus, né? Jesus falava, eu sou uno com o Pai. Essa é a busca que nós queremos fazer. Quanto mais próximo dessa unidade, melhor nós vamos estar conosco mesmo. Lei do trabalho. É aí o esforço como motor de progresso, né? Se nós formos pensar no trabalho, o trabalho ele é toda atividade, esqueci a palavra. Atividade útil. Toda atividade útil, obrigada. Porque às vezes a gente pensa no trabalho só aquele que é remunerado. Não, qualquer atividade ela é importante. Qualquer atividade útil é importante. Eu até trouxe aqui uma mensagem de Edivaldo pelo espírito de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que fala: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Quanto mais nós fazemos, no sentido útil, né? Passar o dedinho lá na internet não é trabalho útil. Então, qual é o trabalho útil? Eu faço isso também, infelizmente, né? Eu estou trabalhando nisso, estou trabalhando nisso. Então, o que é que a gente precisa fazer? Qual é esse esforço constante, material, intelectual e moral que nos faz progredir? O espírito se educa pela ação, pelo serviço, pelo estudo e pela transformação de si mesmo. Então, o trabalho, toda atividade útil. O que é que nós estamos fazendo para trabalhar nesse progresso individual que todos nós precisamos? Lei da sociedade, nós aprendemos juntos, ninguém evolui sozinho. O meu próximo, ele é meu espelho. Talvez ele até não faça certas coisas que eu faço e talvez ele faça as coisas melhores do que eu faço. Mas toda vez que eu vejo o meu próximo agindo, eu posso fazer uma conexão comigo mesmo. O que é que eu ainda faço que eu não deveria fazer? Não gostei que ele me fez isso. Eu faço isso com alguém?
porque chances há que eu faça também a mesma coisa. Então, nós vivemos em sociedade para aprendermos uns com os outros como atravessar dificuldades, como, através da amizade, né, conseguir atravessar momentos difíceis, mas principalmente sermos capazes de ver a nós mesmos e assim juntos trabalharmos melhor. Lei de progresso, a certeza de que todos nós avançamos. Todos nós temos essa capacidade de avançar. O progresso é uma condição da natureza, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 776. O progresso ele pode ser lento ou rápido, depende da nossa atenção, da nossa compreensão do que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Mas ele é inevitável. Então, essa lei, ela garante que não há penas eternas. Todos nós saímos lá dos simples e ignorantes e vamos um dia chegar nessa primeira ordem. Mas é para isso necessário todo um trabalho que vem, né, desse esforço interior, esse esforço íntimo. Eu falei muito no início, o tempo já está acabando. Vou correr um pouquinho mais aqui, ainda falta. Lei de justiça, amor e caridade. É a síntese moral, o resumo de todas as outras. Se a gente não puder olhar nenhuma das outras leis, só tivermos que escolher uma só, essa é a lei. Porque a lei de justiça, amor e caridade, ela faz um apanhado geral de todas as outras leis que estão lá no Livro dos Espíritos. Essa aqui não são todas as leis lá do Livro dos Espíritos, eu escolhi algumas, né? Mas se a gente tiver que escolher menos ainda, lei de justiça, amor e caridade. Porque cada vez que a gente pensa nas leis de Deus, a gente vê a justiça acontecendo. Então, como é que eu posso trabalhar também dentro dessa justiça? Como é que eu posso reconhecer o que eu estou fazendo para o próximo e se eu gostaria de que outra pessoa fizesse comigo também, né? O amor e a caridade. A caridade é o amor em ação. Então, ali tudo junto, né, a gente consegue, fazendo esse resumo de todas as outras, a gente consegue trabalhar no nosso progresso individual. Aí eu trouxe uma mensagem final, né, que vem lá do Fonte Viva, não coloquei Chico Xavier, mas o Fonte Viva do Chico, né, com o Espírito de Emmanuel, com o Espírito Emmanuel. E ela intitula-se Estímulo Fraternal. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, está em Filipenses. Aí vem a mensagem. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Linda mensagem, né? E ela serve aí como um resumo daquilo que nós falamos, porque se nós olharmos aqui, o que ele pede, senão a caridade, o auxílio ao próximo? Quantas vezes nós podemos, porque temos a capacidade de auxiliar o próximo, e se não podemos, o pensamento
a vibração, a prece. A gente já viu também aquele trabalho belíssimo do Dr. Masaru Emoto, né, que é o pensamento e como que ele transforma as moléculas das águas. Então, às vezes, só o nosso pensamento já faz diferença. Quando nós pensarmos nas guerras, não vamos pensar nas coisas ruins que estão acontecendo. Vamos vibrar amor, vamos vibrar paz, vamos vibrar harmonia. Lá no nosso lar, os espíritos falam que lá na Segunda Guerra Mundial, os encarnados atrapalhavam ainda mais a situação, porque ao invés de levarem os pensamentos em prece, pedindo pelo fim da guerra, comentavam a guerra e por isso traziam mais desarmonia. Então, se nós não pudermos fazer nada fisicamente, nós podemos fazer mentalmente, através de um pensamento bom, um pensamento positivo. E quanto mais plantarmos alegria, né, nos corações que nos cercam, mais essa alegria vai retornar para nós mesmos. Sem que, contudo, a gente o faça pensando nisso, né? Nós não estamos pensando em fazer o bem naquilo que nós vamos receber. Porque senão já é o pensamento, né, egoísta de querer alguma coisa. Então a gente não está fazendo de coração. Mas quando a gente faz com alegria, a gente recebe também alguma coisa. Toda vez que a gente faz um trabalho em prol a alguma pessoa, a nossa alegria maior é ver a pessoa se sentindo bem, né, recebendo alguma coisa que precisa. E se aquela pessoa não está no seu melhor e não te agradece, que a gente não pede para o agradecimento, mas que faz aquele comentário indevido, né, um comentário não agradável, você acaba de ajudar a pessoa e a pessoa vem te dar uma patada, não importa, porque não é entre nós, não é entre eu e o próximo, é entre eu e Deus, é entre Deus e as leis divinas, entre Deus e a nossa própria consciência, porque nós sabemos, ninguém precisa saber, nós sabemos. Então, se não fazemos como nós devemos fazer, nós carregamos conosco esse peso, né? Essa algema que carregamos por toda a nossa vida, porque fizemos alguma coisa fora da lei. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, para que a gente possa, de fato, conseguir, todas as vezes que olhar lá o Evangelho, né? A gente entrar lá nos seres perfeitos, a gente falar, já consigo fazer isso daqui. Porque uma hora a gente consegue chegar em todos os parágrafos. A gente chega lá. Que Deus nos abençoe e nos inspire para que a gente continue nesse processo, né, de evolução espiritual. Obrigada, Claudinha. Excelente mensagem. Que a gente continue pensando no que foi falado, refletindo, pensando na maneira de colocar em prática. Enquanto isso, vamos novamente levar os nossos pensamentos ao alto e nos preparando para os passes. Nesse período, quando se cansarem de orar, vamos pensar numa passagem de Jesus, num momento feliz, para manter a vibração elevada. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por esse momento de paz, de harmonia que Tu nos ofereces nesta noite. Agradecidos pela mensagem de esperança, de conforto, de iluminação que recebemos, permanecemos nesse local orando por nós mesmos, pelos nossos irmãos em necessidade, pela paz em nosso planeta. Que possamos, Pai, a cada dia pensar com harmonia, com alegria, em direção a todos os nossos irmãos. Que possamos começar o dia com otimismo, porque sabemos que contigo tudo podemos. Que possamos, Pai, utilizar as lições do nosso dia a dia, nas nossas relações no lar, no trabalho, que possamos exemplificar na rua e em todas as oportunidades que se ofereçam. Felizes estamos por ter recebido essa mensagem, felizes pelo encontro da noite, e continuamos nos preparando para os passes, agradecidos aos Espíritos que trarão a cada um de nós aquilo que precisamos receber também para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Te pedimos, Pai,
por todos os espíritos que ainda se encontram em desequilíbrio. Te pedimos por todos os nossos irmãos que estão sendo tratados nessa casa e oferecemos o nosso mais profundo agradecimento à espiritualidade amiga que aqui se encontra, que aqui sempre comparece e prepara essa casa para nos receber. Que assim seja. Pedimos aos passistas que passem a sala de paz. Continuemos em oração.